Boa tarde, amados irmãos. Estamos aqui para essa tarde de formação. Então vamos estar fazendo agora pelo Facebook. Vamos estar meditando aquilo que o Catecismo da Igreja Católica tem para nos oferecer. Então vamos estar meditando na palavra, naquilo que a Igreja nos oferece enquanto ensinamento para que possamos ter uma vida cristã. Então sejam todos muito bem-vindos. Você que vai estar chegando e ainda vai chegar, que você deixe seu contato, o seu nome, a cidade de onde você está falando, para que nós possamos estar juntos glorificando ao nome de Jesus. Amém? Então, sejam muito bem-vindos, nos ajude a compartilhar esta live para que inúmeras pessoas possam ser alcançadas pelo poder de Deus. Amém? Então vamos estar aqui agora falando sobre o parágrafo número 1 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos lá? Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Então, o Catecismo da Igreja Católica, ele começa a nos dizer daquilo que nós acreditamos. Em quê? Em Deus. A Igreja Católica acredita em Deus. Por que parece até irônico, né? Começar dizendo assim. Mas para que a nossa fé seja sustentada. Nós não acreditamos simplesmente em homens, nós acreditamos em Deus. O nosso olhar, a nossa fé, a nossa vida precisa estar pautada em Deus. E quem é esse Deus que a igreja acredita? Num Deus infinitamente perfeito. Nós, ao olharmos para Deus, ao dizermos que acreditamos em Deus, nós precisamos entender que a nossa fé é num Deus perfeito. Não há erros em Deus. Não há imperfeições em Deus. Por isso, nós tratamos de fé. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Nós não vemos a Deus, mas nós acreditamos em Deus. Num Deus perfeito. Por isso, para nós que somos católicos e acreditamos num Deus infinitamente perfeito, não deveria ser problema para nós lidar com a perfeição. Hoje nós temos muita dificuldade de lidar com a perfeição. Nós sabemos muito bem falar de pecado, de erro, de fraquezas, mas nós não conseguimos falar de perfeição. Sendo que nós dizemos que acreditamos num Deus perfeito, num Deus que é infinitamente perfeito. Então, não deveria ser dificuldade para nós em acreditando num Deus perfeito, acreditando no nosso batismo, nas águas do nosso batismo, não deveria ser dificuldade para nós conseguimos, além dos defeitos, enxergar nos irmãos perfeições. Porque o homem, ele não é 100% erro. Também há perfeições dentro dele. Por quê? Porque ele foi criado por Deus. E se o nosso Deus é infinitamente perfeito, também há coisas perfeitas dentro do ser humano. Senão é vã a nossa fé. Nós não podemos dizer que acreditamos em Deus se nós não acreditarmos também que esse Deus criou o homem. E se ele criou o homem e o homem é a imagem e semelhança de Deus, então também há perfeições dentro dos seres humanos. E não só erros. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica diz: Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo.
Em si mesmo, Deus é infinitamente perfeito e bem-aventurado. Deus, há bem-aventuranças em Deus. Deus é bem-aventurado. E fazendo o homem a sua imagem e semelhança, o homem também é capaz de ter uma vida bem-aventurada, de fazer as coisas segundo o coração de Deus. Para isso ele precisa acreditar em Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Para isso ele precisa do auxílio dos irmãos que já vivem uma vida bem-aventurada e já são maduros na fé, para que ele possa também crescer como um homem bem-aventurado. Mas ele pode ter uma vida de bem-aventurança. Precisamos aprender a olhar para as pessoas com o olhar de Deus. Deus é infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo. Então, ele fazendo o homem a sua imagem e a sua semelhança, o homem também é bem-aventurado. Por isso, é cura e libertação para nós, já voltando um pouco, para a cura e libertação, é cura e libertação para nós deixar de olhar para as pessoas com um olhar somente de julgamento e acusação. E começar a olhar para as pessoas com o olhar de Deus. Um Deus infinitamente perfeito e um Deus bem-aventurado. Então, a Igreja Católica diz: Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem. O ser humano é criado por Deus. E Deus criou o ser humano no seu desígnio de pura bondade. Por que os homens existem, amados? Segundo a fé católica. Porque Deus é bom. Porque Deus é puramente bom. Nós somos frutos da pura bondade de Deus. E isso pode mudar o nosso olhar para com as pessoas. Ao olhar para as pessoas, precisamos identificar nelas a pura bondade de Deus. Algumas pessoas dizem: não sei nem por que elas existem. Não sei nem por que você existe. Que nem eu ouvi essa semana uma pessoa de frente da igreja dizendo: tem algumas pessoas que não deveriam nem de existir. Quando nós somos capazes de dizer isso de outros irmãos, é porque nós estamos totalmente afastados de Deus e totalmente afastados da fé católica. Dizemos que somos católicos, mas não somos. Por quê? Porque a fé católica diz que o ser humano foi criado por um desígnio de pura bondade de Deus. Qualquer ser humano que exista é uma manifestação da pura bondade de Deus. Se nós olharmos para aqueles que estão ao nosso lado desta forma, nós vamos começar a mudar o mundo. Porque vamos identificar nos homens a pura bondade de Deus. Eles existem por um desígnio de pura bondade de Deus. E assim, o Catecismo da Igreja ainda diz: também os criou livremente. Por que você existe? Por que o homem existe? Por que eu existo? Por um ato, um desígnio de pura bondade de Deus e porque Ele quis me criar. Ele me criou livremente. Ninguém o obrigou, ninguém pediu para que ele me criasse, ele me quis primeiro. Então, o ser humano, cada ser humano foi criado livremente por Deus. Ninguém pediu para que o criasse, Deus o criou porque ele quis. Que ao olhar para as pessoas que estão ao teu redor, você possa identificar isso. Em cada pessoa, um desígnio da pura bondade de Deus e um ato criador livre da parte de Deus. Deus o criou porque é bom
e Deus o criou porque Ele quis. É uma fé madura. Deus te criou, me criou, porque Ele é puramente bom, porque a criação do ser humano é um ato puro de Deus e porque Ele quis. Ele foi livre para me criar, livre para te criar. Por isso, seja bem-vindo. Deus te quis. Essa é a acolhida da Igreja Católica. Cada pessoa que chega, meu amado, é a manifestação da pura bondade de Deus. É um ser criado por Deus de forma livre. Deus quis. Deus o quis. Ele está neste mundo porque Deus o quis. É assim, é essa fé madura da Igreja Católica que nós precisamos ter. Para cada pessoa que chega, Deus te quis. Para quê? E aqui agora para responder aquela velha pergunta filosófica, né? Para que eu existo? A Igreja Católica tem uma resposta para nós. Vamos ver? Para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Deus o criou de forma pura, bondosa e livre, para que ele participasse da vida bem-aventurada de Deus. Deus quis nos criar para que nós participássemos da vida de Deus. Deus não nos criou para nos afastar. Deus não nos criou para nos impedir de fazer a obra de Deus. Deus não nos criou para nos discriminar. Deus não nos criou para dizer, não, você pode e você não pode. Não. Deus criou a todos para que nós pudéssemos participar da vida de Deus. Então eu quero dizer para você que é católico, pare de excluir as pessoas. Pare de excluir aqueles que foram criados por Deus, são manifestação da pura bondade de Deus, criados de forma livre, porque Deus quis criá-lo, para que essa pessoa pudesse fazer parte da vida de Deus. Precisamos ser maduros. Deus o quis. Deus usou de pura bondade para criá-lo. Deus o criou de forma livre. E Deus ainda quis que ele participasse da natureza divina. De uma vida bem-aventurada. Precisamos acreditar naquilo que a igreja acredita. Precisamos voltar a ser católicos. Por isso a igreja ainda diz: eis, porque desde sempre e em todo lugar, Deus está perto do homem. Por que Deus não se afasta do homem, amado? Porque Deus sabia que eu e você não conseguiríamos amar o homem como Deus o ama. Porque se ele não estiver perto do homem, sempre e em todo lugar, ninguém faz parte da vida bem-aventurada de Deus. Porque os homens são incapazes de receber um homem de Deus. Os homens são capazes, meu amado, de acusar, de ofender, de discriminar, de renegar, de impedir, de afastar, de julgar, mas não são capazes de ter por perto um homem de Deus, uma mulher de Deus. E isso é muito triste, porque a igreja diz: eis, porque desde sempre, em todo lugar, Deus está perto do homem. Então, ao você receber um ser humano, você está recebendo Deus, porque Deus está perto dele. E nós vamos discriminando, recriminando, ofendendo, afastando, impedindo homens criados por Deus, imagem e semelhança de Deus, participantes da vida bem-aventurada de Deus, porque Deus está perto dele. Essa é a fé católica. Por isso que a igreja católica, ela é mãe, porque ela acolhe, ela educa, ela forma,
ela está perto, ela não afasta, ela traz para perto. Por isso, não é estratégia afastar as pessoas da igreja. É estratégia, se você realmente é um estrategista dentro da igreja, a estratégia seria você ter perto. Você trazer para perto, você acolher, você receber, você valorizar, você identificar a pura bondade de Deus, a liberalidade da criação de Deus. E você trazer para perto aquele que é criado por Deus. Se é criado por Deus, tem poder ali. Tem unção, tem força. Nós não estamos sendo estrategistas. Nós não estamos sendo pessoas de propósito, de meta. Nós estamos nos entregando a nós mesmos. E quando nós nos entregamos a nós mesmos, aí está o perigo. Satanás foi condenado pelo orgulho. Pelo orgulho, Satanás hoje não tem salvação. Não há retorno para ele. Ele já está condenado, diz as Escrituras. E se nós continuarmos nessa fé infantil, nessa fé hipócrita, nós vamos também ser condenados como o demônio foi, pelo orgulho. Nós vamos cair em nós mesmos, tropeçar em nós mesmos e vamos colher os frutos das nossas más ações. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica ainda vai dizer: Deus o chama e o ajuda a procurá-lo. Por que os homens de Deus existem? Porque Deus os chamou. Não é porque ele quis estar com Deus. Primeiro, Deus o chamou. Então, não é estratégico afastar um homem de Deus. Porque quando afastamos um homem e uma mulher de Deus, nós estamos negando, primeiramente, o Deus que o chama. É Deus quem chama um homem. Isso amado, isso é a fé católica. Deus o chama. E além de chamá-lo, Deus ainda ajuda-o a procurá-lo. Ai, essa pessoa nunca devia ter se convertido. Isso é uma pedra no meu sapato. Pois bem, Deus o chamou e Deus ainda o ajudou a procurá-lo. Sem mim nada podeis fazer. Até para procurar por Deus, o homem é ajudado por ele. O homem seria incapaz de procurar por Deus se não tivesse a ajuda de Deus. Não estou falando nenhuma palavra minha, é o Catecismo da Igreja Católica. Vamos meditar, vamos estudar a igreja, vamos entrar no pensamento da igreja, vamos libertar a nossa mente dessas ideologias mesquinhas. Vamos confiar naquilo que a igreja nos ensina. Deus chama e Deus ajuda o homem a procurar por ele. Essa é a fé da igreja. E depois de ajudá-lo a procurá-lo, Deus ainda ajuda a conhecê-lo. Ah, como que fulano sabe tanto? Quem é fulano para dizer as coisas da igreja? Quem é fulano para falar, para pregar, para anunciar, para cantar? Quem é você? Aos seus olhos eu posso não ser nada. Mas aos olhos de Deus, eu sou um ato da pura bondade de Deus. Eu sou a criação livre de Deus, Ele me criou porque Ele quis. Eu sou chamado por Ele, fui ajudado por Ele a procurá-lo e ainda sou ajudado por Ele a conhecê-lo. Muito prazer, meu nome é Valéria. E o seu qual é? Deus nos ajuda a procurá-lo. Deus nos ajuda a conhecê-lo.
As pessoas hoje, amado, que estão no serviço, a serviço do evangelho, que evangelizam, são pessoas que não importa o nível de conhecimento delas, se é pouco, algumas são mais, outras são menos, não importa. Mas até para conhecê-lo, para fazerem o que fazem, elas têm a ajuda de Deus. Ninguém diz Jesus é o Senhor se não for pelo poder do Espírito Santo, diz a Sagrada Escritura. É Deus que o ajuda a conhecê-lo. Então, quando você nega o conhecimento de Deus num homem, você está negando Deus. E pior ainda, você está negando a ajuda de Deus sobre essa pessoa. Catecismo da Igreja Católica. É Deus que o ajuda a conhecê-lo. E é Deus que ajuda a amá-lo com todas as suas forças. Se um homem ama a Deus, é porque Deus o ajudou até para amá-lo. Até para amar a Deus, nós temos a ajuda de Deus. Mais uma vez, que fique claro isso para nós. Sem mim, nada podes fazer. É Deus que nos ajuda a amá-lo acima de todas as nossas forças. Então, você que passa por crise existencial, você que passa por crise ministerial, Deus diz para você no primeiro parágrafo da Igreja Católica: quem é você? Você é fruto de um Deus infinitamente perfeito e infinitamente bem-aventurado em si mesmo. Você é um ato de um puro desígnio da pura bondade de Deus. Você é um ser criado livremente por Deus para fazê-lo participar da vida bem-aventurada. Deus quis você e ponto. Deus quer você, Deus te criou, Deus foi livre para te criar. Ninguém pediu para que você existisse, Deus quis que você existisse. Então, as pessoas que passam por crise de rejeição, que passam por traumas, de problemas na afetividade, na sexualidade, pessoas com carências afetivas, elas precisam saber a fé católica. Deus quis criá-lo, ninguém pediu. Talvez, assim como a palavra de Deus diz, uma mãe pode abandonar seu filho, mas eu jamais te abandonarei. Por que Deus jamais abandona o homem, amado? Porque faz parte dele, foi criado por ele, dele veio e para ele voltará. As pessoas que sofrem de baixa autoestima precisam ouvir a fé católica. Por que você existe? Para participar da vida bem-aventurada. Porque Deus está com você sempre em todo lugar. Porque Deus está sempre perto de você. Porque Deus te chama e Deus te ajuda a procurá-lo, conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Que Deus é esse? Que não nos deixou à deriva. Que não nos deixou sozinho nem para amá-lo. Deus não nos entregou a nós mesmos. Deus não entregou a mim e a você, a nós mesmos. Deus nos entregou a Ele. Para participarmos da vida bem-aventurada. Da vida de Deus. E eu quero agora me dirigir aos evangelizadores. Não afastem os homens de Deus. Não diga que você é um evangelizador se você não é capaz de identificar num homem a pura bondade de Deus. A liberdade em criá-lo. Não diga que você é um homem de Deus se você não é capaz de identificar no homem que Deus está sempre em todo lugar e está perto dele. Não queira dizer que você é um homem de Deus se você não acredita que Deus o chama. Se você não acredita que Deus o ajuda a procurá-lo, a conhecê-lo e amá-lo acima de todas as forças. Se você não acredita nisso, se você não acredita na conversão de um ser humano, você não é um evangelizador.
O verdadeiro evangelizador, ele vê a ação de Deus a partir do momento que alguém chega ao seu lado. Isso é um evangelizador. Amado, isso é fé madura, isso é fé católica. Deus convoca todos os homens dispersos pelo pecado. Ah, eu não acredito na conversão de fulano. Ah, eu não acredito na conversão de cicrano. Pois bem, então católico você não é, vaza. Católico você não é, some no mapa. Porque a Igreja Católica acredita que Deus convoca os homens dispersos no pecado. É Deus que chama, é Deus que convoca, é Deus que ajuda. É Deus que ajuda o homem a procurá-lo, conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Conversão não é projeto teu, conversão não é vontade tua. Conversão é ato da pura bondade de Deus e ponto final. Isso é conversão. Isso é fé católica, isso é fé madura, amado. É Deus que quis e pronto. É Deus que convoca o homem disperso pelo pecado. É Deus que chamou quem estava longe, independente do pecado que estava. É Deus que o chamou. Enfia isso na sua cabeça. É Deus que chama. E Ele chama para quê? Para a unidade da família que é a igreja. É Deus que chama as pessoas para se unirem à igreja. Cada convertido que chega, acredita, evangelizador, abre a tua mente, se liberta dessas ideologias até mesmo eclesiais. É Deus que o chamou, é Deus que o quis, é Deus que o ungiu, é Deus que o capacitou, é Deus que o escolheu, é Deus que o chamou, é Deus que o ajudou a procurá-lo, é Deus que ajudou a conhecê-lo, é Deus que ajudou a amá-lo com todas as suas forças. Ou você é católico ou você não é. A fé católica é Deus que convoca todos os homens dispersos pelo pecado para se unirem à igreja, à sua família. Quem é a minha família? São todos aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa se converte, é Deus que o convocou para se unir à sua família. E essa pessoa que está chegando é a família de Deus. Meus amados, a igreja diz: faz isto por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador. A resposta para aquelas velhas perguntas: quem é esse daí que está chegando agora? Quem chamou ele? Eu quero dizer para você o que a igreja diz. Deus fez isto por meio do seu Filho. E o seu Filho é Redentor e Salvador. Seja bem-vindo. Levantou fulano, como que esse ex não sei das quantas, como que essa ex não sei das quantas, como esse aí que não sabia nada, não é ele, o filho do carpinteiro? A igreja responde: Deus fez isto por meio de Jesus. E Jesus é Redentor e Salvador. Se você quer lutar contra o chamado de um homem, você está lutando contra Deus. Catecismo da Igreja, primeiro parágrafo. Deus faz isto, isso o quê? Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para se unirem à sua família, que é a igreja, por meio de Jesus Cristo, Redentor e Salvador. Ponto, simples assim. Aceita que dói menos. Amado, nós precisamos acreditar aqui na igreja que nós dizemos que nós servimos. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica ainda diz: nele e por ele, em Jesus, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo filhos adotivos e herdeiros da vida bem-aventurada. Ah,
pra que Deus chamou ele? Deus não precisa dele não, nós não precisamos não, tem um monte de gente aí, ó. Pois bem, só que o Catecismo da Igreja Católica diz, em Jesus, ele chama os homens no Espírito Santo, é o Espírito Santo que está agindo, santificando, purificando, iluminando, regenerando, fazendo nascer de novo, seja lá o termo que você quiser usar, batizando, e está aí infundindo nele o Espírito Santo para que ele se torne filho adotivo. Uma pessoa que conhece Deus, é batizada, é enxertada no corpo místico de Cristo, se torna um membro do corpo místico de Cristo e através do corpo místico participa do Cristo total da vida bem-aventurada, ela se torna filho adotivo de Deus. Então quando você recebe, você não recebe um homem apenas, você recebe um filho adotivo de Deus, um filho da igreja. Nós estamos mandando embora filhos da igreja, amado. Enfia isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. Você não está se desfazendo de um homem, você está se desfazendo de um filho da igreja. E você vai dar conta disso no dia do juízo final. Escute o que o Espírito diz às igrejas, atente enquanto é tempo. Você não está mandando embora um homem, você está mandando embora um filho adotivo. Alguém que foi chamado pelo Redentor, pelo Salvador, no Espírito Santo. Você está mandando embora um herdeiro. Aí você vai dizer, mas ele não tem nada, ele é pobre, ele é isso, pois bem, só que ele é herdeiro de uma herança incorruptível, ele é herdeiro de uma vida bem-aventurada, ele é herdeiro de santidade. Ao mandarmos embora um homem da igreja, não acolhendo as pessoas no serviço da igreja, você está mandando embora herdeiros de santidade, você está mandando embora para fora da igreja a santidade, a vida bem-aventurada, porque quem vive santidade são homens e não coisas. Então quando você discrimina um homem, você manda embora um homem de Deus, você está mandando embora um herdeiro da vida bem-aventurada, você está colocando para fora da igreja uma vida santa. Valéria, mas você não sabe, é pecador, é isso e aquilo. Pois bem, só quem chama, quem ajuda, quem chama o homem, quem ajuda o homem a procurá-lo, a conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças, no poder do Espírito Santo, para estar unido à igreja, não sou eu e nem você, é Deus. Então quando você manda embora um homem de Deus, um homem ungido por Deus, ele não é um homem de Deus porque ele é santo, ele é um homem de Deus porque ele se tornou um filho adotivo. E se ele está na igreja, foi chamado para se unir à igreja, para estar nessa família, é porque Deus vai chamá-lo, ajudá-lo a procurá-lo, conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. E ponto final. Quem como Deus? Com Deus não se discute. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1. Então, como evangelizador, você não está para medir o nível de santidade, você está aí para acolher aquele que Deus te enviou, para trazê-lo para a unidade, para acolher que ele é um herdeiro de uma vida bem-aventurada. E ele estava disperso pelo pecado e foi chamado para te servir, servir com você, unido a você nessa família que é a igreja. Ou você acha que só você é família de Deus? Então, eu quero dizer para você, nessa tarde, parágrafo 1 do Catecismo da Igreja Católica, precisamos avaliar se somos evangelizadores e, mais ainda, se somos evangelizadores católicos. É Deus que convoca. Ele é o Senhor da igreja. Ele é a cabeça da igreja. É assim que Deus pensa. Então, se você não pensa dessa forma, você vai dar contas. Nós vamos dar contas das nossas atitudes perante Deus no dia do juízo final. Nós que nos dizemos igreja, corpo místico de Cristo. Nós não somos a cabeça da igreja, nós somos os membros. E se somos membros, temos uma cabeça que pensa em nós. Jesus Cristo de Nazaré. A pergunta para nós hoje é: estamos dispostos a evangelizar segundo a Igreja Católica? Sou a missionária Valéria, fico por aqui.
Que Deus abençoe você. A única coisa que fica para mim hoje, em primeiro lugar, é que ao expulsarmos os homens de Deus, estamos expulsando herdeiros. Herdeiros da vida bem-aventurada, de uma vida santa no poder do Espírito Santo. Se hoje não vemos santidade na igreja, pare de reclamar, e ore ao Senhor que envie operários para a sua messe. Porque se não vemos a santidade na igreja, é porque os herdeiros foram mandados embora. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Contato para missões, WhatsApp 012 99608 1944. E ficamos por aqui com o primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Que Deus nos dê a graça de entendermos as verdades de Deus. Que Deus nos ilumine no poder do Espírito Santo, para evangelizar no poder do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça entender que a igreja tem resposta para as crises existenciais, para todos os traumas, para todos os desvios, para todas as dificuldades. A igreja é mãe e mestra, que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Santíssima, você se torne um grande evangelizador. Se você quiser fazer parte da missão Chamas Abrasadoras, entre em contato comigo pelo WhatsApp, vamos conversar, vamos ver tudo o que é necessário para que você esteja conosco na evangelização. Que Deus abençoe você, salve Maria Puríssima. Comunidade Missionária Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Que assim seja. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos ouvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa. Ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados, que Deus abençoe você, que essa live fale ao nosso coração e que nós nos humilhemos diante de Deus enquanto ainda temos tempo para nos arrepender. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.